Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, nós estamos aqui para mais uma vez o nosso programa de sexta-feira junto com vocês, e é o Polígrafo. Eu e a Débora estamos aqui. Nós iríamos falar sobre um tema hoje, irmãos, que era sobre pastores Na políticos, política, né? aham. Nós não vamos fazer esse vídeo hoje, justamente porque a Débora e a Fernanda tiveram a prova na faculdade hoje, e aí deu que a gente Não nem conseguimos alinhou muito, né? estudar muito a fundo. Sobre o assunto. E a gente vai falar de um assunto que parece que é super fácil, né? Não é não. Nós vamos falar, irmãos, sobre o assunto, o que é a verdade, né? O que é a verdade? Se a verdade é absoluta, né? Uhum. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto e esperamos ajudar vocês de alguma forma, e vocês que querem fazer o curso de apologética com a gente, esses assuntos, né, Débora, que sai na apologética, né? No estudo de apologética nossa, nós estudamos, a pessoa está muito acostumada com aquele negócio de seita e heresia, né? Só seita e heresia com tem aquela coisa toda, né, de espiritismo, só adventismo e tal. isso. E vai muito além. Vai muito além, né? De apologética nossa, ela baseia-se na filosofia, no empirismo. Sim, a gente fala sobre metafísica, realismo, empirismo, Kant, né? A gente estuda também muito Kant, né? No nosso estudo de apologética. Então, iria começar, irmãos, esse mês o curso de apologética, mês 6, né? Agora vai ser no mês 7. Isso, né? mês 7. É dia 15, né? Se não me falha a memória, dia 15 de julho, né? 2023, começa a primeira turma. Se você quiser fazer parte dela, aproveita. Vai aí na descrição do vídeo que tem aí o telefone, o WhatsApp. Você entra diretamente em contato conosco, não é, Débora? Então, vou deixar na sua mão que eu já falei demais. Vai lá você. E no nosso polígrafo de hoje a gente vai tratar sobre o que é a verdade. João capítulo 18, versículo 37 e 38 diz: Contudo, Pilatos lhe disse: Então, tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: Tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: O que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: Não encontrei qualquer falta neste homem. Eis aqui uma das maiores perguntas de todos os tempos. Filósofos, desde Sócrates até a presente data, buscam esta discussão, pois se definirmos o que é verdade, definiremos as crenças e assim definiremos o que é certo e o que é errado, a partir da nossa visão de o que é verdade. Mas uma das perguntas mais relevantes dos últimos tempos é: a verdade é mesmo absoluta? O homem pode buscar a sua própria verdade? Como podemos pensar em um mundo onde a verdade é pluralizada ao ponto de todos quererem se guiar com a sua verdade absoluta? Pois a partir da afirmativa que eu tenho a minha verdade e não quero a sua, será que isso já não se traduz como um absolutismo do relativismo? Como será o mundo sem absolutos? E vamos então para a nossa primeira pergunta: o que nos define? Essa última parte que você leu aí, como será um mundo sem absolutos, né? Quando eu escrevi esse livro que você está na mão, uma parte dele, né, que eu escrevi, que saiu a conferência, né, Criar Também Pensar Nossa, a primeira conferência, aí tem o Felipe Marques, tem a Dara Foley, tem o Rodrigo Silva, é isso mesmo, né? Isso. Né? Rodrigo Silva Oliveira, é isso mesmo? Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira, é isso mesmo. Um abraço para eles todos aí que devem estar nos vendo. Se não verem agora, vão ver depois. Mas, quando eu escrevi esse pedaço, Débora, aqui sobre o que é verdade, para falar de cosmovisão, uma das perguntas que me preocupa muito, justamente essa: como será um mundo sem absolutos? E a pergunta que você fez, ela é interessante, que é o que nos define. Para chegarmos a uma compreensão segura sobre o que é verdade, devemos em primeiro plano nos perguntar: o que me define? Essa que é a pergunta. Por que essa pergunta? Quais critérios eu uso para me definir? Esta é uma grande pergunta para os nossos dias, pois é justamente o seu conceito de
o que é verdadeiro que define quem você é. Ou seja, é o meu conceito do que é verdade que vai me definir. As pessoas estão fazendo muitas coisas baseadas nelas mesmas e não estão entendendo que elas fazem o que fazem porque o seu conjunto de valores os levaram àquilo. Cosmovisão? É basicamente cosmovisão, né? Porque a cosmovisão vai partir do que define você. O que você se define, que não é essa a discussão aqui ainda, né? Como o próprio Sócrates se afirma, conhece-te a ti mesmo. Essa é uma das maiores frases de Sócrates que eu fico vendo aí na internet, né? O pessoal fica citando essa frase por aí, coloca ela como se, sei lá, um mantra, né? Alguma coisa desse tipo, né? Conhece-te a ti mesmo. E eles não sabem o poder, o que essa palavra quer dizer. Este conhecimento de nós mesmos é justamente o que vai fazer com que nós entendamos o que nos define. Ou seja, é o conhecimento raso que eu tenho de mim mesmo que vai fazer com que essa afirmativa socrática, ela não quer dizer que é verdadeira também. Porque o homem é um oceano que, se ele conhecer a ele mesmo, é impossível. A gente estuda isso em teologia, não é? Na própria apologética, sim, né? a gente estuda na Que apologética. Deus é o único ser no mundo que tem o poder de conhecer a si mesmo, né? E o homem não tem esse poder. Ou seja, a afirmativa de Sócrates para o homem conhece-te a ti mesmo, ela é subjetiva no conceito de que ele está dizendo que o homem tem que conhecer o que o cerca e não o que está dentro dele em si, que era a vontade de Sócrates, que o homem conhecesse o que está dentro dele, mas nunca conseguiu isso. Porque o homem em si ele não vai conseguir fazer isso nunca. É impossível o homem fazer isso. Pois se eu me defino a partir de mim mesmo, essa aqui é a questão aqui que eu coloquei na frase de Sócrates. Pois se eu me defino a partir de mim mesmo, eu tenho um grande problema quando vou definir o caráter moral do outro. Pois sob esta afirmativa que eu posso me definir a partir de mim mesmo, fica muito claro que eu tenho que aceitar os ditames éticos e morais do outro sem nenhuma interrogação de o porquê ele está fazendo o que faz. Ou seja, eu não posso me definir a partir de mim mesmo. A frase de Sócrates também é errada. Conhece-te a ti mesmo e depois você vai se definir a partir disso. Não dá. Porque se eu me conhecer, se eu me definir a partir de mim mesmo, se você fizer alguma coisa que não está dentro do meu escopo, do que é realidade, então eu tenho que aceitar, porque você também se definiu a partir de você e não a partir de mim. Então fica uma coisa meio que quase que subjetivo também, essa afirmativa. Ela é muito complicada. Esta afirmativa parece nos trazer sérios problemas, pois uma ética que se baseia em verdades empíricas e não em verdades realistas está fadada ao fracasso quando colocamos nos tubos de ensaio da própria sociologia. Ou seja, não obstante, vemos que a sociologia dos povos antigos não criou nenhum código de conduta a partir de suas experiências. Você estuda filosofia, você viu alguma sociedade, bom, e eu já estudei muito sociologia, e uma pergunta para você, você viu alguma sociedade que criou algum código de conduta ética a partir de experiências? Não. Deles mesmos? Deles mesmos, não. Veja bem, então a própria sociologia, quando se tem a afirmativa de definição do que se define os outros for uma questão mais empirística, aquele negócio todo, ela fica fadada ao fracasso, porque se levasse isso para o tubo de ensaio, acaba-se ali. Então ela é muito complicado quando é levada essa definição, você é aquilo que você pensa ser. Não dá, não tem a menor condição. Mas o que vemos mais sim de algo que estava fora de si, ou seja, todo o código de conduta ético e moral de uma sociedade, por mais primitiva que ela for, ela não foi criada a partir de experiências empíricas, ou seja, do cotidiano, ela foi criada a partir de algo externo, de algo fora dela. Isso que é interessante. Ou seja, você vai nos maias, você vai nos mais primitivos povos que você achar. O Egito, né, que a gente gosta muito de estudar, não é? O Egito, que a gente gosta muito de estudar, que é um império, o primeiro império magnífico de uma forma assombrosa, você vai ver que ali não tem nada de experiência, assim, nenhum código de ética criado por experiência própria. Não. É tudo amarrado no interior, ou seja, algo já veio com o homem. Algum código de conduta o orientava ali a partir de algo externo, ou seja, ele sempre buscou. E uma coisa que eu coloquei aqui essa ética,
os orientava, pois se estivessem fazendo tudo errado, eles sabiam que estavam errados. Sua definição quanto a serem indivíduos vivendo em sociedade fazia com que eles voltassem para dentro de si mesmos e observassem que todos comungavam de um mesmo senso crítico, sabendo que um não poderia matar o outro, não poderia invadir a propriedade do outro ou ficar com a mulher do outro. Ou seja, isso nascia com eles. Desde a questão de trabalho, a convivência. Exatamente, a convivência, tudo nascia já com ele. Nada era aprendido externo, não foi uma coisa que disse assim, olha, vamos chegar aqui e é melhor a gente se definir assim, eu quero sua mulher e vou ter ela, vamos supor assim. Se fosse, se nós fôssemos definidos por nós mesmos, nós chegaremos à ideia de que, eu quero a casa do fulano que é mais bonita que a minha. Mas o fulano não quer me dar, então eu mato o fulano e pego a casa dele? Não faz o pingo de sentido isso. Então, as definições, a nossa definição, que nos define não é o que está dentro de nós mesmos, mas o que está fora. O que está fora. E essa que é a ideia. Não é o mundo que nos define. Por mais ateu que um homem possa ser, ele vai ser definido a partir da Escritura. Por mais ateu que ele possa ser. E eu vou falar aqui com os coleguinhas ateus. Vocês não são o gênio da lâmpada. Vocês não se definem. Essa é a grande realidade. Quem pode se definir? Eu sou... teve até uma discussão esses dias na sua faculdade lá sobre empirismo e racionalismo, né? Ou seja, as pessoas querem se definir por elas mesmas e não se definem. Não se definem. Então, primeiro, vamos nos definir. O que nos define? Desta forma, surge aqui a pergunta. Se cada um pode se definir como a sua verdade empírica, então como explicar o senso coletivo e repetitivo em cada indivíduo dos mais diferentes clãs e tribos do mundo sobre o que é certo e o que é errado? Ou seja, você vai fazer uma junção rápida de ideia e você vai ver que as tribos mais primitivas, elas não matavam, não roubavam. Tinha lei de trabalho. Elas tinham lei de trabalho, tinham tudo isso. E quem ensinou a eles? Ou seja, essa definição não foi aprendida com experimento sociológico interno, ela foi algo externo. Então, por mais que o homem diga que ele é um produto do meio, ele não é. Não tem a menor condição. Dizer que uma coisa é falsa por si só não a torna falsa. Do mesmo modo, dizer que uma coisa é verdadeira por si só não a torna verdadeira. É preciso provas inquestionáveis sobre isso. Ou seja, o que nos define é a verdade absoluta. Nós somos definidos por isso. Se o que dizemos é falso ou verdadeiro, é isso que vai nos definir. É com você. Segunda pergunta agora. A verdade é um pressuposto epistemológico? Essa palavra aí, por meus irmãos pentecostais, já dá para... É uma língua estranha, né? Essa questão, Débora, ela é rápida para ser respondida. Um dos importantes pressupostos da teologia evangélica é a natureza da verdade. A gente está estudando aqui sobre verdade e aí quando a gente faz a pergunta, as pessoas assim, né? O que é verdade? Você já viu que elas respondem para a gente? É o oposto da mentira. Dá vontade de fazer o que com elas, né? Dá vontade de bater, né? Dizer, a gente estudou tanto para você chegar a essa conclusão. E o que é o mentira? É o oposto da verdade. Então, um dos importantes pressupostos da teologia evangélica é a natureza da verdade. Antes da onda chamada modernidade, antes da chamada onda da modernidade chegar, a teologia ortodoxa sustentava com muita veemência que a verdade é o que corresponde aos objetos das afirmações feitas. Porém, este paradigma tem sido questionado de forma sistemática nos últimos dias. Ou seja, o pressuposto epistemológico é justamente esse. É que você vai partir e dizer a verdade ela é correspondente aos objetos das afirmações feitas. Então, sim, a verdade ela é pressuposto epistemológico, sim. Não tem para onde correr. Ela tem que ser. Ou seja, aliás, ela não chega... ela se baseia em pressupostos epistemológicos, sabe? Então,
qual é o meu pressuposto? O meu pressuposto é que Deus é a verdade. Então, qual é a minha base? A minha base é justamente partir do ponto de vista de Deus para as outras coisas. Mas a gente vai chegar nisso mais na frente. Vamos lá. A nossa terceira pergunta. Então, a verdade é tudo aquilo que funciona? Essa coisinha aí, ela vem sendo feita sistematicamente dentro das igrejas evangélicas hoje, né? Nós vemos assim, as igrejas evangélicas e os centros espíritas, não todas as igrejas evangélicas, tá? Mas assim, 99% delas, basicamente eu acho que é isso, 95% delas, principalmente de cunho neopentecostal, elas têm aquela coisa do óleo ungido, água ungida, como é que é mais? Rosa ungida, carta para Deus, vale de sal grosso, aquelas que passam nas 7 portas, né? Sete portas, sete esperanças, as 7 portas da esperança do Silvio Santos, né? Aquelas besteiradas todas. Você vê uma coisa ali, você vê o pragmatismo naquilo, porque aquilo funciona. Aquilo funciona. Não funciona no objetivo final, que a gente vai dizer aqui. Não funciona em fazer milagre, mas funciona em trazer pessoas para dentro daquela igreja. Então, sim, se o pastor colocou lá aquilo para atrair pessoas, funcionou. Mas a questão da verdade, como é que é a pergunta sua? Se a verdade, é tudo aquilo que funciona. Se a verdade é tudo aquilo que funciona. William James é um filósofo que ele é o pai de uma doutrina chamada pragmatismo. Pragmatismo. O pragmatismo ele vai trabalhar na vertente do seguinte, que se a coisa funciona, então é verdadeira. Então é verdadeiro. Infelizmente as igrejas evangélicas hoje estão assim. Funciona? Funciona, então é verdade. Deu certo? Deu, então vai que é tua, Tafarel. Não importa como faço, o importante é que seja feito e que funcione. E aqui é que está, irmãos. Uma afirmação é verdade, veja bem, segundo James, a verdade é o conveniente com relação ao saber. Uma afirmação é verdade se traz os resultados certos. O conveniente confirmado pela experiência futura, ou seja, eu faço esse negócio aqui, se daqui a 10 anos ele funcionar, então era verdadeiro, se não funcionar, não era. Isso é muito complicado, por quê? Embora muitas igrejas evangélicas tenham se enveredado por esse caminho, isso não quer dizer que o pragmatismo está correto em suas afirmações, em sua afirmação. Por exemplo, pensamos que você é um advogado. Vamos pensar que você não está estudando filosofia, está estudando direito. Eu sou o seu cliente, eu sou um criminoso. E você sabe que eu sou um criminoso, você sabe os crimes que eu cometi. Mas você vê uma brecha. A gente já viu esse filme no Brasil, já? Mas você vê uma brecha. Vamos dizer nada, senão eles derrubam. Não. Mas você vê, deixa no ar. Mas você vê uma brecha na lei. Você sabe que a pessoa é culpada, mas você vê uma brecha na lei. Uma brechinha só. E você vai ali e consegue me absolver de todos os meus crimes. Funcionou a sua tese de direito, sim ou não? Funcionou, com certeza. Mas foi verdadeiro? Não. Exatamente. Então, por aqui, a gente já tira de cabeça a ideia de que aquilo que funciona é verdade, porque não é. Nem tudo aquilo que funciona é verdadeiro. Porque, veja bem, nós vimos aqui agora, por A mais B, provando cientificamente que você pode me livrar da prisão, mas necessariamente não com uma verdade. Sabendo que eu era errado, sabendo que eu era um criminoso, você quis me livrar. Foi liberto, mas continua sendo um criminoso e você continua sabendo que eu sou assim, mas o que você fez funcionou, mas isso não me deixou de ser criminoso. Você entende? Então não é verdade, não era verdadeiro. Então não, a verdade não é aquilo que funciona. Então vamos para a nossa quarta pergunta. Se a verdade não é aquilo que funciona, a verdade é intencional? Essa é uma coisa legal também, que é colocada hoje em dia, né? A verdade intencional. Ou seja, que a verdade tudo aqui é para subjetivar as coisas, para dizer que a verdade é subjetiva e não é absoluta. Porque a verdade, sendo intencional, ela parte da intenção que eu tenho de fazer as coisas. A verdade parte de mim. Então, veja, a verdade não é mais externa.
ela passa a ser interna. Então, o que eu faço, dependendo da intenção do que eu estou fazendo, é verdadeiro. Ou seja, vamos tirar um pouco da filosofia disso aqui e tentar botar de um modo mais prático. Vamos lá. A verdade não parte de mim e das minhas percepções. Juristas pró-aborto validam leis que as mulheres podem assassinar criança com até 6 meses de vida em seus ventres. A gente viu isso agora há pouco na Colômbia, né? Para chegar mas como eles chegaram a isso? Não é que os juristas, eles fizeram isso porque são criminosos, não. Eles partiram de uma filosofia. Eles partiram da verdade intencional. Ou seja, veja bem, para chegar a esse fim, eles fizeram um grande cinturão de ouro de narrativas jurídicas fundamentadas na intenção dos seus pensamentos e não em constituições. Ou seja, qual a intenção do meu pensamento? Poxa, a mulher é dona do corpo dela. Se ela não quiser ter o filho, ela não tem, então. É uma intenção, mas não é verdadeiro. É a intenção de um conjunto de pessoas que disseram, vamos fazer a verdade a partir da intenção, intencional. Entretanto, vamos ver se a intenção funciona. Lá no fundo, a mulher mata o seu bebê no ventre. Quando a mulher fizer um aborto e matar a sua criança no ventre, ela verá que as narrativas não são correspondentes. E o que ela está cometendo é um assassinato. Pois matar uma criança no ventre de forma indiscriminada é o mesmo que assassinato. Por mais que o jurista diz, não, está legalizado, nós batemos o martelo, isso aqui é legal, isso não vai mudar o fato, porque a verdade continua sendo correspondente. Ou seja, quando ela matar, ela vai saber que lá no fundo ela matou uma pessoa. Mesmo judicialmente, ainda assim é um assassinato, porque não é um assassinato num conceito jurídico que foi criado a intenção disso, mas num conceito perceptivo, filosófico, ela vai saber que está matando. Então veja, a intenção da jurisprudência não anulou a verdade absoluta. Então, por mais subjetivo que se tente fazer a coisa, a verdade não pode ser intencional. Porque lá no fundo, quando a pessoa fizer, vai saber que está fazendo errado, mesmo tendo uma lei acobertando. Ou seja, se tiver uma lei acobertando que roubar é certo, quando você roubar, lá no fundo você vai saber que é errado. Lá no fundo você vai saber, e pode passar 20, 30 gerações, e ninguém nunca falar para você que roubar é errado. Mas quando você roubar... Verdade. Se eu pegar algo vamos supor, não ensinaram que é errado roubar. Eu pego algo do outro. Eu vou saber que não, isso não está certo. Fundo a gente já nasce com algo assim, não é algo colocado. Nem empirista, não tem como. Então, a verdade não é intencional, não pode ser intenção. Não pode partir do pressuposto de boas intenções para se formar uma realidade, uma verdade. Ou seja, boas intenções, as mulheres podem abortar. Eu coloquei isso aqui porque é o que está mais em jogo, né? Boas intenções, não vamos prender mais criancinhas de 18 anos que roubarem celular, porque eles estão roubando para tomar uma cervejinha. Mas, lá no fundo, sabe que é errado. Então, quem estiver roubando sabe que é errado. Essa é a realidade. Então não é intencional. Última pergunta. Se não é aquilo que funciona e não é aquilo que é intencional, o que é a verdade? Ok. O que é a verdade? Vamos lá. Uma vez que vimos acima, uma vez que a gente já viu aqui, já observou, que o que não é verdade, devemos em rápido modo abrirmos aqui a discussão sobre o que é a verdade. A verdade é descoberta na correspondência entre a proposição e o seu objeto. Ou seja, a verdade é correspondente ao seu objeto. Se ele é abstrato ou concreto, a verdade vai corresponder, mesmo sendo abstrato ou concreto. Se eu afirmo que está chovendo lá fora, você tem como saber se a minha afirmação é correspondente. Basta você abrir a janela e ver se está chovendo ou não. Então, a verdade ela é correspondente. Seja ela abstrata no campo das ideias, ou seja ela no campo físico. Ela é correspondente àquilo que está sendo dito. Por isso, não adianta fazer narrativas das mais variadas possíveis. E, inconsequentemente, pois no final
estas narrativas serão levadas ao frio crivo da verdade. E não importa quem ou quantas pessoas falaram aquilo, ela terá de ser correspondente de qualquer jeito. Ou seja, não importa se tiver 10 pessoas aqui dentro dessa sala e dizer a gente assim dentro dessa biblioteca, olha, essa biblioteca não tem livro de Santo Agostinho. E aí a gente sabe, ó, o melhor jeito da gente saber, a gente vai olhar para os livros e vai procurar se tem Santo Agostinho e vai achar uns montes dele. Por mais que tenha 20 pessoas dizendo que não tem. Essa biblioteca não tem livro de Calvino. Então é uma loucura. Então veja só uma coisa, correspondência. A verdade é o que corresponde. Em contraste à verdade, temos a inverdade, que é aquilo que não corresponde ao seu referente, ou seja, ao seu objeto. Isto porque a inverdade não descreve as coisas como elas são, mas como não são. É uma falsa representação das coisas como elas são. As declarações são falsas se estão erradas, mesmo que o autor delas tenha tido a intenção de dizer coisas corretas. Mesmo tendo a intenção de falar coisas corretas, mas se elas não forem verdadeiras, elas não são verdadeiras, elas não são verdade, então são coisas incorretas, são o oposto disso. Ou seja, o oposto da verdade é a mentira, como dizem quando a gente pergunta, né? Temos uma base muito boa. De onde a gente tira isso aqui, ô Débora? Olha, nós temos uma base boa para provar que a verdade é correspondente no nono mandamento. No nono mandamento de Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Veja, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Veja que a afirmativa necessita da efetividade da correspondência para que o seu próprio significado seja válido. Isso implica que uma declaração é falsa quando não corresponde à realidade. O próprio Jesus disse, olha, o próprio Deus disse, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Por que isso? Porque a verdade é correspondente. Quando você o fizer isso, eles vão procurar a verdade na sua fala ou não e vai chegar à conclusão de que aquilo não é verdade. Então a questão é, então você é um mentiroso. Por melhor que esteja o seu coração, por melhor que seja a ideia, a conjuntura de coisas que você vai fazer, olha, eu roubei para dar aos pobres. Ou seja, mas você é um ladrão. E não, isso não existe. As intenções do coração não adiantam, porque a verdade é fria, ela é correspondente. Então, o próprio Cristo, quando vai colocar o crivo da verdade, ele se coloca no lugar, eu ainda tenho alguns minutinhos aqui rápido para falar, e ele vai fazer uma definição clara do que é verdade, que é a verdade crucial da fé cristã. Pois o cristianismo tem Jesus Cristo como líder do mundo, a definição clara do que é verdade é crucial para a fé cristã. Pois o cristianismo tem em Jesus Cristo o único líder no mundo que disse que ele é a verdade. Nenhum outro líder disse isso de religião. Só Jesus disse isso. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, 16. O cristianismo também é a única religião do mundo que alega seguir a verdade absoluta. Então, sim, a verdade, ela é absoluta. Não tem como ter outro meio para se chegar aqui em outro lugar. A verdade é absoluta e a gente não tem como correr disso. É absoluto no começo, é absoluto no meio e é absoluto no fim. Por mais que se digam, olha, as realidades são diversas, não são. Ela é uma. Você pode estudar, e você está estudando, e a gente gosta muito de estudar povos primitivos, deuses antigos, né? A gente gosta de estudar muito esse negócio. A gente estuda sempre, a gente vê uma coisa nas religiões, sempre um desejo inato de adorar alguma coisa. Nos povos, nas religiões não, você vê que reis e povos e plebeus e essas coisas todas, eles estavam muito ligados com fé, governo e tudo isso desde que o mundo é mundo, desde Babel, né? A gente vem estudando, desde ali a coisa vai se tornando, ou seja, quem colocou esse sentimento intrínseco dentro do homem para ele procurar adorar alguma coisa? Sempre tem que adorar alguma coisa. Ele sempre tem. Você vê que não tem uma religião, não tem um povo antigo que seja ateu. Não. Tribo, né? Foi um trabalho de seminário que você fez, né? Que eu passei esse trabalho no seminário sobre
foi isso mesmo, que nós encontramos lá que só existia, aqui na América, nenhuma tribo antiga era ateu. Não. Sempre adorava alguma Sempre coisa. adorava alguma coisa. Né? Sempre adorava alguma coisa. Parece que a gente achou 2 povos, né? Todos eles, 2 que não adoravam nada. Uhum. Né? 2 a gente conseguiu achar que não adoravam nada. Fora disso, todos eles, tanto aqui da América, quanto da Europa, quanto da Ásia, tudo isso, sempre tinha algum animal, algum boi, alguma coisa que eles adoravam como Deus. Então você vê, e sempre tinha um código de ética, né? Sim. Externo, que eles buscavam naquele Deus criar o seu próprio código de ética. Então não se tem, não faz o pingo de sentido aqui dizer que a verdade é subjetiva, que a verdade nasce em mim, que a verdade é empírica, que eu vou aprendendo ela na proporção que eu vou vivendo e os povos vão vendo, não tem a menor condição. Que é intencional? Que é intencional, não, nada disso. A verdade é correspondente. A verdade é correspondente. Se você disse que essa água que está aqui dentro, ela é molhada, tem como a gente saber. Basta jogar um no outro, a gente vai ver que ela é molhada. Então, esse foi o nosso polígrafo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para ficar por dentro dos vídeos que saem no canal. Deixe seu gostei, comente nos comentários o tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal. E que Deus em Cristo abençoe e o guarde em nome de Jesus. Se você quiser, o livrinho que a gente falou é esse aqui, né? Sim, esse aqui. Tá esse livrinho aqui, se você querendo, deixa aí no comentário ou entre em contato com a gente no Zap. E se você quiser também, tem esse jogo aqui, que a gente deixou aqui. Guerra de Império, vamos fazer assim, tipo garoto propaganda, né? Guerra de Império, ele é criado por mim e pela Débora. A gente já criou quantos jogos? Eu acho que uns 4, né? Já. Uns 4 jogos, né? Esse jogão aqui, ó, com caixa de madeira, tudo, ele tá R$ 79,00 e a gente vai vender ele a R$ 65,00, se você quiser. É um jogo muito lindo, muito bacana. Guerra de Impérios, a Batalha de Heracleia. A gente vai fazer um vídeo desse jogo aqui jogando, né? Depois, né? Para deixar no canal. Ok, irmãos, chegamos ao final do nosso polígrafo. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Se você quiser fazer o curso conosco, o curso com a gente vai ser mais ou menos aqui assim, nessa plataforma, tá? De aula, então vai ser muito legal. Uma aula minha, outra aula é a Débora. E a gente vai fazendo aqui o melhor para o reino de Deus. Deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Ajuda o nosso canal a crescer se você gosta desse conteúdo em nome de Jesus. Fica com Deus e um bom final de semana.